Olá, tudo bem? Mais uma vez que a gente se encontra aqui para meditar na palavra do Senhor, mais uma vez que a gente se encontra para a gente conversar a respeito desta palavra que vem para o meu e para o seu coração e para que nós venhamos refletir sobre as coisas de Deus, para que nós possamos repensar as nossas atitudes, para que nós possamos andar e caminhar conforme a vontade de Deus, né? Eu queria hoje compartilhar com vocês em João 8, a partir do versículo 1. Diz assim, ó: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés a tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem a pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa palavra, ela tem vários ensinamentos. Essa palavra, ela vem ensinar aqueles que acusam e aqueles que são acusados. Essa palavra, ela vem a nos ensinar a termos consciência daquilo que fazemos diante das situações da nossa vida, diante dos nossos erros, como estamos agindo, como estamos nos comportando perante Deus. Nós temos erros em nossas vidas? Temos. Muitas das vezes são erros que são difíceis de deixar, né? Mas que é necessário que nós deixemos esses erros. Muitos falam assim que eu vejo pessoas comentando, falando em conversas, que nós temos que fazer a nossa vontade, que nós temos que ser felizes, porque o tempo passa rápido, mas quem disse que a nossa vontade é o que nos deixa feliz? Nós temos um Deus que ele sabe toda a nossa história, começo, meio e fim, né? Então essa mulher aqui, que foi pega em adultério, ela correu risco de vida aqui, né? Porque na lei de Moisés, naquela época tinha o apedrejamento, então ela, por realizar uma vontade dela, ela teve ela criou uma situação na qual ela iria morrer. Desculpa. Então ela criou uma situação na qual ela ia perder a vida ali naquele momento. Mas Jesus, ele foi misericordioso e ele falou diretamente aos corações daqueles que estavam acusando a mulher, né?
Examina a sua consciência antes de acusar alguém, porque todos nós erramos, todos nós passamos por situações das quais não nos orgulhamos, né? E quando nós estamos cada vez mais nos aproximando de Deus, nós vamos abrindo os olhos e vendo, poxa, por que eu fiz aquele erro, por que eu cometi aquela situação ali, por que eu fui cair no erro, no pecado, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós podemos tirar as escamas dos nossos olhos e ter uma visão diferenciada, né, a respeito das coisas de Deus. Por isso que é importante nós estarmos em constante comunhão com Deus, para que nós venhamos a tirar essas escamas dos nossos olhos e poder enxergar a realidade de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Então aqui, quando Jesus fala para quem não tem erro, atire a primeira pedra, foi saindo um por um, porque eles tiveram na consciência deles ali, eles entenderam que eles também tinham pecado. E não fala aqui se era pecado pequeno ou grande, pecado é pecado, né? Erro é erro. Então foi saindo de um a um. E aí foi na onde que Jesus falou assim, onde estão os teus acusadores? E a mulher vê, não tem ninguém. Por quê? Todos saíram, todos erraram, todos pecaram. Não adianta você ficar julgando o pecado do outro e não ver o seu erro. Então, se cada um for observar o seu erro e tentar consertá-lo e tentar sair desse erro, então as coisas vão melhorar tanto para você quanto para aqueles que estão ao seu derredor, né? Então aí ela diz aqui, ó, ninguém. E aí Jesus fala, nem tampouco eu. Então Jesus, naquele momento, ele não condenou, ele perdoou. E aí ele disse, vai e não peques mais. Então essa frase, ela tem que ser colocada em nosso coração, porque eu vejo muitas pessoas comentando, não, você tem que ser feliz, você tem que fazer o que você quer, e às vezes, como a gente comentou aqui no início do vídeo, às vezes esse nosso querer está fora da vontade de Deus, mas aqui Jesus disse, vai e não peques mais, né? Porque as consequências vieram para essa mulher, e as consequências do erro vêm para nós também. A consequência do erro e do pecado, ela não é boa, né? Quem anda no pecado, quem anda no erro, sabe que a consequência, ela não é boa. Um dia, essa consequência, ela chega, cedo ou tarde, né? Então, ele disse aqui, vai e não peques mais. Muitas pessoas colocam na nossa mente ou vem fazendo, colocando opiniões, né? Como eu falo assim, querendo influenciar que nossa vontade tem que ser feita, porque nossa vida aqui é passageira, mas como nós cremos na vida eterna, nós sabemos que existe um durante aqui na Terra e um depois na eternidade. Então, eu creio que se eu faço as coisas corretas de acordo com o que Deus quer, eu estou me aproximando de Deus, não me distanciando de Deus. Então, se eu escolho o pecado, eu me distancio de Deus. Então, numa vida eterna, você não vai estar com Deus, né? Se você está tão longe dele aqui, como você vai estar perto dele depois, né? Numa vida eterna. Então, tem todo esse pensamento. O pecado, ele... Perdão, gente, estou um pouquinho meio com a garganta ruim. Então, se eu tenho essa questão de querer estar no erro, no pecado, eu vou, consequentemente, estar longe de Deus. Então, tem que ter uma escolha. Como a gente sempre fala, tem dois caminhos para você escolher. Ou você escolhe o caminho do erro, do pecado, ou você escolhe o caminho da liberdade, do amor, da paz, né? Porque, queira ou não, o pecado nos aprisiona,
né? Muitas pessoas que andam no caminho errado, eu conheço muitas, elas falam que é muito difícil sair deste caminho errado. Mas Deus pode fazer grandiosas coisas. Basta o que? Nós nos arrependermos e orar e buscar ao Senhor e falar: Senhor, me tira desta situação, me ajuda, né? Porque assim, nós precisamos da ajuda de Deus a todo momento, a todo momento. Então é necessário que a gente reflita nas nossas ações, veja quais são os erros que eu estou cometendo, quais os pecados estão me afastando de Deus, para que eu venha ter uma conscientização, que nem aqui os fariseus, eles repensaram, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e aí foi saindo de um a um, porque a consciência deles acusavam eles, e aí provavelmente essa palavra que Jesus lançou aqui fez com que esses fariseus, eles repensassem: poxa, eu também tenho pecado, eu preciso me libertar desses pecados que vêm me afastando de Deus. E principalmente esta mulher, né, que ela quase perdeu a vida ali, porque o apedrejamento era até a morte. E aí ela teve uma segunda chance, né? Então nós temos uma segunda chance de repensar, tirar as escamas dos nossos olhos, se conscientizar, falar: meu, eu não quero isso para mim. Poxa, eu tô me sentindo preso nessa situação. Eu estou me sentindo longe de Deus. Se Deus é o meu Pai, o meu Criador, o que eu estou fazendo para me aproximar dele? Onde eu estou pisando? Né? Quais os caminhos que eu estou percorrendo que me leva para perto dele? Será que não é nenhum? Então eu preciso parar para pensar e ter uma vida de comunhão com Deus. Através do quê? Primeiramente a oração. Porque quando você ora, você está falando com o Pai, e o Pai, ele te responde, né? Ele responde para você, ele vai transformando aqui o seu coração, você vai vendo quais são os seus erros, da onde você tem que sair. Muitas vezes são erros que você, como nós falamos aqui, são erros que tiram a sua paz, que te afundam, né? Então Deus, ele é um Deus que segura na tua mão e te resgata, né? Mas para isso você precisa fazer o quê? Orar, buscar a Deus, pedir, né? Senhor, me resgata, Senhor, segura minha mão, me resgata desse fundo de poço. Muitas vezes são situações aí que atrapalham a nossa vida, né? Pessoal, tem um visitante aqui, ó. Às vezes ele vem aqui ouvir um pouquinho, né, a palavra. Engraçado é que quando eu coloco músicas no celular, louvores, aí às vezes ele deita bem do lado do celular. Esse gato aqui, ele é cristão. Ai, ai. Não, mas voltando aí ao assunto, né? Então Deus ele tem o prazer de te receber, o prazer de te resgatar, tá? Porque Deus ama um coração quebrantado, tá? E aí eu quero reler somente este último versículo, né? Onde estão os seus acusadores? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Então esta é a palavra que Deus tem para o meu, para o seu coração neste dia, tá? E que a gente venha refletir, que a gente venha conversar com Deus com o coração quebrantado, um coração pronto para receber a palavra de Deus e ser transformado, tá bom? Esta palavra que eu gostaria de deixar para você hoje, e um ótimo dia para você e para toda a sua família. Se você
gostou dessa palavra de hoje, eu queria que você curtisse, né? Se você sentir no coração de curtir e se inscrever também no canal. São vídeos simples, mas que que Deus vem colocando no meu coração para falar, principalmente para mim também e para você, tá? Deus abençoe. Um ótimo dia.